Galera, vamos ver agora um bizu, tá? Que é o bizu da PA de 3 termos, tá certo? Então vem comigo aqui, ó. Seguinte, quando a gente fala de uma PA, como é que eu te falei que a gente representa ela, né? Geralmente a gente faz assim, né? A1, A2, A3 e assim por diante, né? Só que quando o teu problema te falar especificamente que você tem uma PA com 3 termos, você não vai representá-la assim, tá? Você vai escrever os termos da sua PA dessa forma aqui, tá? X menos R, X e X mais R, tá certo? Ah, professor, mas por que isso? Cara, isso aqui vai fazer você economizar muito tempo fazendo conta, tá? Então, por isso que esse bizu é muito útil, tá? E aí vamos lá, olha um exemplo. Dado uma PA crescente de 3 termos, em que a soma deles vale 15 e o produto 105, calcule o valor da razão. Pessoal, olha só, ele falou aqui, né? 3 termos. Então, eu já vou falar aqui que a minha PA é x menos R, x e, por fim, x mais R. Tá certo? Além disso, ele falou que a soma dos termos da PA dá 15. Então, se eu somar esses 3 caras, ó, x menos R mais x mais R, isso daqui tem que dar 15. Beleza? Ó, esse menos R com esse mais R, eu corto, né? Sempre que você pega um número e diminui dele mesmo, isso daí vai dar zero, né? Por exemplo, você pega o 5 e diminui do 5, dá zero, tá? Foi isso que eu fiz aí. Tinha mais R, diminui de R, zerou, né? Posso tirar ele daí. O que sobra? X mais X mais X. 3x, né? Ou seja, 3x igual a 15. Tá certo? Ó, esse 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, eu vou descobrir que o meu x vale 15 por 3, né? Daqui eu concluo que o meu x vale 5, tá certo? Professor, então é 5 a resposta? Negativo, tá? Ele pede a razão, ele não pede o x, então a gente tem que continuar aí. Né? Aí o que você vai fazer agora? Você vai usar o outro dado que ele te deu. Olha, ele falou que o produto vale 105. Então, se eu multiplicar esses 3 termos, ó, x menos r, né? X menos r, x e x mais r, isso daqui tem que dar 105. Mas, professor, eu já sei que o x vale 5. Exato, se você já sabe que o x vale 5, você não precisa escrever ele, né? Você escreve o 5 direto, que facilita a sua vida. Tá? Então, eu vou ficar com isso daqui, né? Opa, aqui é 5 mais r, né? Que é igual a 105, tá? Galera, esse 5 está multiplicando. Jogo para o outro lado dividindo, né? Então, o que vai sobrar aqui? 5 menos r vezes 5 mais r, né? Igual 105 dividido por 5. Tá certo? Galera, aí como eu sei que nem todo mundo ainda lembra das coisas que viu no ensino fundamental, eu vou parar para fazer uma observação aqui, tá? E sempre que eu precisar fazer uma menção à matemática básica, eu vou dessas paradas e vou falar, tá certo? Vou fazer o seguinte, vou colocar aqui em cima, ó, colocar um espacinho aqui, tá? Pra gente falar disso daqui. Seguinte, sempre que você tiver o produto de uma soma com uma diferença, né, no caso A mais B vezes A menos B, isso daqui vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, né? Ficou apertado aí, mas acho que deu para entender, né? Tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho x mais 7 e eu quero multiplicar isso com x menos 7, o que eu vou fazer com isso? Quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos o quadrado do segundo, que é 49. Tá certo? Então, vamos voltar aqui para a nossa questão? Vê se você concorda comigo. Aqui, eu estou multiplicando uma soma, que é o 5 mais r, com uma diferença, que é o 5 menos r. Então, isso vai dar o quadrado do primeiro, né? No caso, o primeiro ali é o 5, menos o quadrado do segundo.
tá certo? E isso vai ser igual a 105 dividido por 5, que dá 21, tá? Passa o 21 para a esquerda e o r ao quadrado para a direita, você vai ficar com 25 menos 21 igual a r ao quadrado, né? Ou seja, r ao quadrado igual a 4, né? Galera, tá vendo esse quadrado que está em cima do r? Ele passa para o outro lado da equação, tirando a raiz quadrada, tá? Ou seja, ele vai passar para o outro lado, tirando a raiz do 4, né? Só que tem um detalhe, quando você faz isso, de passar para o outro lado, tirando a raiz quadrada, você tem que botar um mais ou menos, tá? Não esqueça disso, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou ficar com mais ou menos 2 igual a R. Beleza? Professor, mas a resposta vai ser mais 2 ou menos 2. E agora? Olha só, vamos voltar aqui no enunciado. Presta atenção nos detalhes. O que ele falou? A PA é crescente. O que eu te falei de PA crescente? PA crescente é aquela que tem a razão maior que zero, né? Então, ó, esse menos aqui, eu posso ignorar ele, tá? Não preciso trabalhar com ele, não. Então, minha resposta vai ser só o mais 2. Beleza, galera? Então, isso daí foi o bizu da PA de 3 termos, tá? Bizu muito útil, que vai facilitar bastante a sua vida, então eu recomendo que você entenda ele bem, tá? E agora, eu quero falar da PA de 5 termos, que é praticamente o mesmo bizu, tá? Só muda um único detalhe, que é o fato de ter 5 termos, né? E não 3, tá? Mas vamos ver aí? Ó, quando você tiver uma PA de 5 termos, você vai representar os termos como x menos 2r, x menos r, x mais r, x mais 2r. Professor, tem que decorar isso tudo? Tem, né? Mas não é muito difícil não, sabe por quê? Você vai começar no x menos 2r e vai somando r a cada termo, né? Repare, você tem x menos 2r, se você somar r, você chega aqui. Se você somar mais r, você chega aqui. E assim sucessivamente até completar os 5 termos, tá certo? E isso já caiu na EAR, tá? Uma questão recente, que inclusive eu coloquei aí, ó. As medidas em centímetros dos lados de um pentágono estão em PA. Se o perímetro desse polígono é 125, o terceiro elemento da PA é A. Pessoal, vamos lá. Olha só. Ele está falando que é um pentágono, né? Se é um pentágono, eu sei que tem 5 lados, né? Ou seja, eu estou falando de uma PA de 5 termos. Então, eu já vou vir aqui malandramente, ó, e vou escrever os meus termos. X menos 2R, x menos r, x mais r e, por fim, x mais 2r. Tá? O que mais que ele está falando aí? O perímetro vale 125. Perímetro é a soma de todos os lados. Ou seja, se eu somar todos esses 5 lados, né, tem que dar 25. Agora vai ficar muito claro o porquê disso daqui te ajudar. Quer ver, ó? Vamos somar todo mundo aqui? X mais R e, por fim, x mais 2R, né? Isso tem que dar 125, não é isso? Galera, o que eu te falei? Quando você tem mais R e menos R, você pode cortar, tá? E a mesma coisa aqui para o mais 2R com menos 2R. Posso cortar também. O que sobra aí? 1x, né? 2x, 3x, 4x, 5x. Então, o que eu acabei de achar? Que 5x é igual a 125. Esse 5 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, né? Então, eu vou descobrir que o meu x vale 125 dividido por 5. Se você efetuar essa divisão, você vai descobrir que isso dá 25, tá? E agora repara, olha que coincidência bacana, né? O x, esse cara daqui, eu acabei de descobrir que ele vale 25. E olha o que a questão está perguntando, qual é o terceiro termo? Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. Ou seja, isso daqui já é a minha resposta, tá? Galera, sempre que eu coloco essa questão aí no quadro, os alunos vêm me perguntar, professor, e se eu quisesse calcular o R, como é que eu faria? Não dá, tá? Com os dados que ele te deu aí, seria impossível você calcular a razão. Por isso que ele não pediu, né? Só pediu o X. Beleza? Então tá aí, questãozinha da EAR, bacana. Pode aparecer alguma coisa parecida com isso daí e você já vai estar bisurado, tá? E prosseguindo aí, pessoal,
Eu quero falar agora da soma dos termos da PA. Ó, se eu te falei que o termo geral era a parte mais importante do capítulo, essa daqui é a segunda parte mais importante, tá? Então presta atenção, você tem que saber o que vai ser dito aqui, beleza? Vamos dar uma lida? A soma dos termos de uma PA de n termos é dada pela seguinte forma: Sn igual a 1 mais a n vezes n sobre 2. Vamos entender o que está escrito aqui? Ó, esse Sn ele significa soma dos n primeiros termos, tá? Esse A1 significa primeiro termo. Vou até anotar aqui, ó. Primeiro termo. Beleza? Vai fazendo suas anotações para depois você não esquecer. Esse AN, ele é o meu último termo. Beleza? E por fim, esse N que está aparecendo aqui é o meu número de termos. Tá? Vamos aprender como é que isso funciona na prática? Olha para esse exemplo que eu coloquei aqui. Calcule a soma 1 mais 2 mais 3, pontinho, pontinho, até o 100. Vamos jogar na fórmula? Eu quero saber a soma dos 100 primeiros termos. O que eu te falei? É o primeiro termo mais o último vezes o número de termos dividido por 2. Repara que eu tenho 100 termos, né? Eu estou indo do 1 até o 100. Então, por isso que eu coloquei esse 100 aqui, tá certo? E agora, o que mais que eu posso fazer? 100 dividido por 2 dá 50, né? Então, o que vai sobrar aqui? 101 vezes 50. Agora é só fazer essa multiplicação, tá? E 101 vezes 50, se você fizer essa continha aí no seu caderno, você vai descobrir que isso dá 5.050, tá? Muito simples isso, aplicação de fórmula, né? Agora, eu quero falar com você, quero fazer com você mais um exemplo, tá? Ainda nessa ideia de soma dos termos. Esse daqui é um pouquinho mais complicado, mas também não é nada demais não. Quer ver, ó? Calcule o valor da soma dos 30 primeiros termos da PA 1 mais 4 mais 7, pontinho, pontinho. Pessoal, vamos lá. Como é que é a fórmula que eu te dei agora há pouco? Sn, né? Soma dos n primeiros termos é primeiro termo mais último termo vezes o número de termos, tudo isso sobre 2. Repara o seguinte, o A1 eu sei quem é o primeiro termo, né? Vale 1. O N eu sei quem é o número de termos, ele está falando dos 30 primeiros termos, né? Agora o AN, ele é o último termo, eu não tenho esse cara. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir quem ele é para depois eu poder usar a fórmula. Tá, professor, mas como é que você vai descobrir isso? Muito simples, né? A gente vai usar o que a gente já viu hoje. Lembra que a gente falou da fórmula do termo geral? Então, a gente vai usar ela aqui. Quer ver, ó? AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Essa fórmula daqui você não pode esquecer em hipótese alguma, tá? Você pode esquecer até seu nome, mas essa fórmula não, beleza? E vamos lá, ó. O que eu quero aqui? Eu quero descobrir quem é o 30º termo, não é isso? Então, ó, o meu A30 é igual a 1, né? O primeiro termo aqui vale 1, mais N menos 1, ou seja, 30 menos 1, vezes a razão. Repara que está aumentando de 3 em 3, né? Então, a minha razão vale 3. Ou seja, o meu A30 vai valer 1 mais 29 vezes 3, né? Fazendo essa conta, né? Você vai descobrir que isso dá 1 mais 87. 1 mais 87 dá 88, tá certo? Agora sim você pode voltar na sua fórmula e aplicar que vai dar certo. Quer ver, ó? S30, né, a soma dos 30 primeiros, é o primeiro termo mais o último termo que a gente acabou de descobrir, vezes o número de termos, tudo isso por 2. Ó, 30 por 2 dá 15, né? Então, o que vai sobrar aí? Que o meu S30 vale 89 vezes 15. E 89 vezes 15, se você fizer essa conta, você vai achar 1.335. Tá certo?
gabarito letra B, tá certo? Então, repara, nesse tipo de questão que ele não te dá o último termo, você primeiro acha o último termo e depois aplica a fórmula da soma, beleza? E continuando aí, eu quero falar agora do termo central, tá? E olha só, olha para esses dois exemplos aqui. Na verdade, olha para esse primeiro que eu coloquei aqui, tá certo? Vê se você concorda comigo. O termo central, o termo que está no centro, é o B, tá? E o teorema do termo central diz o seguinte: o termo central é igual à média aritmética dos equidistantes. Ou seja, eu posso dizer que o B, ele é A mais C sobre 2. Tá? Lembra que tirar a média aritmética de dois números é isso, né? Você soma e divide por 2. Posso fazer isso nessa outra piada aqui? Posso também, né? Quem que está no centro aqui? É o C. Concorda comigo? Então, ele vai ser a média aritmética do A e do E. Ou seja, C igual a mais E dividido por 2. Tá? O aluno aí que está mais ligado, ele poderia perguntar assim: mas professor, o C também está no meio do B e do D. Então, ele também é termo central do B e do D. Exato. Então, também posso falar que o C é B mais D sobre 2. Beleza? Então, tá aí. E usando esse princípio aí que a gente acabou de aprender, dá para a gente fazer duas questões, tá? Olha para essa primeira aqui. Dada a PA x, 15, 3x mais 2, calcule o valor de x. Pessoal, o termo que está no centro é o 15. Então, eu posso dizer que esse 15, ele vai ser a média aritmética do x com o 3x mais 2, certo? Ou seja, esses dois dividido por 2, né? Olha só, esse 2, ele passa para o outro lado multiplicando, né? 15 vezes 2 dá 30, e aí eu vou ficar com x mais 3x mais 2. Daqui eu concluo que 30 é igual a 4x mais 2. Esse 2 passa para o outro lado diminuindo, né? 30 menos 2, 28. Daqui eu chego à conclusão que o meu 28 vai ser igual ao 4x. Tá? Esse 4 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo, né? 28 dividido por 4 vai ser o meu x. E a gente sabe que 28 dividido por 4 dá 7. Ou seja, gabarito letra B. Beleza, galera? Muito simples, né? Pegou o termo central, soma os equidistantes, divide por 2. Outro exemplo. Ó, questão da EAR, certo? Considere esses quatro valores, x, y, 3x, 2y, em PA crescente. Se a soma dos extremos é 20, então o terceiro termo é... Pessoal, olha só. O que ele está falando aqui? A soma dos extremos, né? Se eu somar o primeiro e o último, isso tem que dar 20, certo? Então, eu posso escrever que x mais 2y é igual a 20. Agora, raciocina aqui comigo. Vou até mudar de cor. Você concorda comigo que o y ele é termo central de x e de 3x? Se ele é termo central, eu posso dizer que ele é a média aritmética desses dois, ou seja, x mais 3x sobre 2. Ou seja, y é igual a 4x dividido por 2. Daqui eu concluo que o meu y vale 2x, tá certo? Agora, vamos voltar aqui para essa equação? Vamos voltar para ela? Ó, x mais 2y é igual a 20. Eu vou usar uma técnica chamada substituição, tá? E o que é essa substituição? Eu não sei que o y vale 2x, então ao invés de eu escrever y, eu vou escrever 2x. Se eles são iguais, eu posso substituir, tá certo? Então eu vou ficar com o quê? X mais 2 vezes y, que eu vou botar 2x, é igual a 20. Pronto, só eu resolver isso agora. Vou ficar com x mais 4x igual a 20. Ou seja, 5x igual a 20.
Joga esse 5 para lá dividindo, você vai achar 20 dividido por 5, certo? 20 dividido por 5 dá 4, né? Então, x igual a 4, beleza? Cuidado que não é isso que ele pede, né? Ele pergunta assim, ó, o terceiro termo. Quem que é o terceiro termo? Não é esse cara daqui? Não é o 3x? Só que o que eu acabei de descobrir? Que o x vale 4. Então, é 3 vezes 4 que dá 12, tá certo? Gabarito letra B. Tranquilo, galera? E com isso a gente termina mais esse bloco, tá? Depois eu volto aí falando de interpolação aritmética e fazendo exercícios para você ficar voando nesse assunto, tá certo? Valeu, galera. Abraço.